Vocês que acompanham o canal Valmir Júnior no YouTube, estamos aqui para mais uma conversa com o meu amigo Dr. Alan César, especialista em Direito Constitucional Administrativo Militar. É até grande que a gente até fica empolgado. E nós vamos falar com alguns vícios administrativos que acontecem na nossa carreira militar, na nossa vida espartana, como você sempre fala, né, Alan? Então, Alan, suas considerações. Amigos, muito bom dia pra gente aqui. A hora que vocês estiverem assistindo não importa, mas que tá um sol maravilhoso Natal, vocês sabem como é, né? Mas falar rapidamente um pouco de mim, para vocês terem uma noção. Sou especialista em Direito Constitucional e Administrativo Militar, um dos patriarcas do Direito Constitucional Militar brasileiro. Muito orgulho de desenvolver a disciplina, essa disciplina. 20 anos nessa área, aproximadamente 20 anos de atuações dentro das justiças federais por todo o território nacional. A gente vai tratar, vamos segmentar os temas. Hoje eu acho que a gente deveria falar, já para esclarecer, começar sobre uma matéria em especial, que é uma matéria que sempre me persegue, que é a questão do auxílio invalidez. Você é inválido? Conhece alguém inválido? Inválido é uma coisa, incapaz é outra. Você conhece algum militar inválido? Alguém que receba esse auxílio, que tenha percebido que nos últimos 8 anos não teve melhora nesse benefício, nessa solução financeira, que é para com que esse militar não precise retirar das suas parcas expensas dinheiro para poder pagar, custear tratamento de saúde e medicações? Conhece? Pronto. A história é bem interessante. Há aproximadamente 20 anos, houve uma falha, houve um vício administrativo grave, eu entendo, inclusive. O auxílio invalidez da noite para o dia foi cortado para todo mundo que tinha o direito, já percebia, de forma anterior a isso. Gente que recebia auxílio invalidez desde os anos 70, desde os anos 80, anos 90. Então houve um corte por ordem do Ministério da Defesa. Começou-se uma briga, o Ministério da Defesa reduziu o auxílio invalidez para 100 e poucos reais, que ele era o soldo de cabo engajado na época. A lei dizia que tinha que ser o soldo de cabo engajado. Veja, soldo de cabo engajado. O soldo do cabo engajado, que o cabo engajado, ele recebe um valor com a diferença de às vezes 200, 300 reais em relação ao cabo não engajado. Sim. Engajado é aquele militar que tem a carreira garantida como perene. Ele tem a certeza da carreira dele. Então, esse soldo de cabo engajado era o que era dado como auxílio invalidez para todos os militares, erga omnes, fossem eles oficiais superiores, oficiais generais ou graduados de toda sorte, incluindo soldados que estivessem na condição de inválido. Inválido são aqueles militares que estão com a saúde comprometida no rol de constância do inciso 5 do artigo 108 dos Estatutos Militares. Aí vai pênfigo, câncer, neoplasia, neoplasia maligna, que são os cânceres, cardiopatias graves, nefropatias graves, que mais? Cegueira. Então, um rol de doenças que estão constantes, que são parecidos com aqueles do INSS. Então, essas pessoas tiveram uma diminuição desse auxílio. Primeiro foi cortado, depois diminuíram. Fomos brigar judicialmente, as justiças de primeiro grau e segundo grau concederam essa correção. Eu estava nessa luta na época, concederam essa correção, o auxílio invalidez voltou a ser o soldo de cabo engajado, chegou no STJ, considerando uma corte alta, mas em que pese alta, a discussão política ela ainda permeia um pouco dentro dessas cortes, já que é muito alta, e as somas, quando se discute dinheiro, o dinheiro às vezes um valor aparentemente pequeno para na hora que você vai somar isso, ele se torna uma soma grande. Com certeza. Então a União ela briga com esse dente, se está correto em brigar, não está errado, os advogados da União fazem um trabalho deles de forma extremamente competente, mas nós temos orgulho de vez por outra, de muitas vezes conseguir ultrapassar essa capacidade técnica dos nossos colegas da Advocacia da União e garantir o tão difícil e sonhado direito do jurisdicionado, direito à parte. Então, o STJ negou. Primeiro e segundo grau, o país afora vinha dando, o STJ desfez. Não teve outra solução. Administrativo para o Ministério da Defesa, na época o ministro da Defesa, José de Alencar,
sensibilizou-se com a situação, viu que realmente havia um erro, que havia um vício, e preparou uma portaria dizendo que os militares que eram anteriores a 2000, de 2000 para trás, tinham que perceber o soldo de cabo engajado. Porra, já era direito deles. Estava garantido, não tinha que discutir. Soldo de cabo engajado não tinha que discutir. Mas aconteceu que foi retirado. O ministro da Defesa correu atrás, garantiu. O tempo foi passando, passou. Quando foi recentemente, o então presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez levaram ao colo dele, não sei por que motivo, e até imagino, era o objetivo provavelmente de tirar dinheiro de quem já não tem, e eu costumo sempre lembrar que o nosso militar é sempre, ele é uma corda, ele é o lado mais fraco da corda. Prejudicado. Né? É fácil prejudicar a porra do militar. Sabe por quê? Porque o militar não pode gritar, o militar não pode se amotinar. Tá certo isso, tá certo, ele não pode se amotinar. Mas o Poder Judiciário tem obrigação, não é favor não, obrigação de rever os atos viciados. Porque as instituições militares, eu vejo sempre, inclusive, a legislação militar é uma legislação muito conflitante, vergonhosamente enrolada, faz vergonha aos juristas, aos militares que atuam no campo jurídico, que por vezes talvez cheguem, ou doutrinadores que venham a orientar esses oficiais generais. Porque a legislação ela chega realmente com muitos vícios e com muitas falhas. Veja, eu falo isso com experiência jurídica, doutrinária e científica. Para mim, que vejo a legislação brasileira espartana falha, chega a doer na alma, porque você sabe que mais adiante vão incorrer em milhares de ações judiciais país afora. E que a maioria vai ser rechaçada pelo mesmo Poder Judiciário que tinha o dever de proteger. Com a velha desculpa de que surgem novos entendimentos. E não é bem assim. O que nós vemos é um cercado de proteção da coisa pública, em detrimento do hipossuficiente, que na verdade não tem como se proteger. Porque nas justiças federais o hipossuficiente é a União. Sim. A poderosa União é o hipossuficiente. Então nós vemos isso todos os dias. Os magistrados, eles são esforçados, são competentes, é fato. Mas falta, acho, mudanças de relevo doutrinário para fazer com que se caminhe na direção do justo, tentando diminuir a sangria em quem já está tão sangrado e já vem sangrado há muitos anos, que é o militar. Alan, baseado nisso aí, essa sua experiência toda que você tem, eu creio que também nós militares falta também uma representatividade no Congresso Nacional. Isso aí não seria uns projetos de lei que essa representatividade poderia fazer justamente para ajudar essa situação, para que não ocorresse esses vícios que nós estamos conversando aqui? Eu entendo que a legislação, uma falha clara, a legislação, cada instituição cria seu próprio âmago legal. Sim. E já é uma falha, porque as instituições, nós chamamos de Forças Armadas e segmentamos em 3 para facilitar, somente para facilitar a mobilidade e o tipo operacional delas, mas são um corpo só. Isso. Tanto é que hoje elas se encontram adstritas dentro do colo do Ministério da Defesa. Uhum. Que hoje, graças ao Senhor e graças ao nosso presidente da República, um militar que entende e sabe onde está a dor do militar. Acho que entende e sabe onde está a dor do militar. E concordo, Valmir. Entrando no campo político, galera, vou usar esse termo, quem não me conhece já vá se acostumando, eu uso muito palavrão. Se não gostar é só desligar a porra da câmera do celular. Mas olha só, o militar, ele precisa realmente de representatividade. Você que está aí, que não tem coragem de ser candidato, rapaz, saia. O Congresso não é feito para bandido, não. Muita gente diz que a política é feita para bandido. Não é feita para bandido porque os homens de bem são covardes. Isso. Passaram muitos anos frouxos dizendo que é para bandido. Se você que tem coragem quiser, saia candidato. E se não quiser, saia também. Porque vai acabando quadrilha lá dentro do Congresso, vai acabando essa cachorrada que está lá dentro.
Entendeu? Precisamos fazer isso, tá certo, Almir? Tá certo, o homem de bem precisa se Ocupar. ele precisa, Ocupar o ele lugar, precisa né? ocupar lugar e precisa se exaltar Isso. para com que as pessoas identifiquem nele os valores necessários para poder buscar direitos e garantir com que os deveres também sejam atendidos. Porque o que aconteceu, Alan, recentemente, no projeto de lei 1645, que eu acompanhei bem de perto lá em Brasília, eu fui, né, participei das audiências, e nós praticamente ficamos de lado porque nós não tínhamos representantes. Nós não tínhamos as pessoas para brigar, para dizer, isso aqui está errado. As instruções que vieram, que agora é a Lei 13954, as instruções que estavam no projeto de lei, esses militares que podiam estar representando a gente, podiam dar o grito lá, dizer, olha, isso aqui está errado, isso aqui está injusto. Então nós poderíamos ter, se nós tivéssemos representantes agora, com certeza essas injustiças não iriam passar. Almir, não vai longe não, cara. Prestem bem atenção. 2 anos antes das eleições, um ano e pouco, acho que um ano, eu vi, esse vídeo está na internet, um oficial general do Exército fez uma brilhante explanação sobre o que o civil chama de pensão militar. Sim. Fez uma brilhante explanação. E ele fez essa explanação defendendo o que já existe. Ele disse, olha, não tem como tirar, porque o militar ele já é sangrado, em outras palavras, ele disse isso. De todas as formas. De todas as formas. Inclusive a vida do militar disponível. Mas não sei se você lembra desse vídeo. Circulou um vídeo muito bem feito com o oficial general, está na internet. Eu vi sim. Eu queria entender, olhando, tá aparecendo bem direitinho assim, a minha imagem bem coladinha, pronto. Eu queria entender. Eu pergunto para você, colega, espartano pátrio, oficial general da minha nação, se o oficial, eu vou me lembrar do nome dele, se não encontrar, eu vou atrás. Se ele disse tudo isso, e eu concordo com ele, porque é que o nosso Congresso e os nossos colegas deixaram passar a legislação da forma como passou. Eu não queria entrar nessa legislação, nessa matéria desse assunto, porque... Não, foi só uma pincelada. Não, estou dizendo assim, porque está sendo objeto de muita discussão. Isso. Mas eu vou deixar essa pergunta aí para você que está em casa refletir sobre isso. Sim. Porque, se não me engano, vocês fizeram umas audiências públicas onde não se juntou as duas partes. Isso aí é uma. Eles não queriam que a gente participasse. Porque sabia que havia um vício. Isso. Os pensionistas estão lesados. Não sei se você está sabendo. Com certeza. As pessoas estão ganhando menos. E muita gente agora está passando necessidade porque os bancos, onde as pessoas buscavam empréstimos, e não venham dizer que são irresponsáveis porque buscaram empréstimo, elas buscaram empréstimo porque a porra do salário é muito baixo. Sim. A remuneração espartana é muito baixa. E o civil, por não conhecer a importância da atividade militar, diz, ganham mais do que o suficiente. Sabe por que eles dizem? Porque eles não sabem, por exemplo, que ninguém em sã consciência vai botar uma porra de uma padaria numa rua que saiba que uma viatura da PM não passa pelo menos uma vez no ano. Ou seja, Valmir, a atividade militar ela é importante também para a economia. Sim. Se eu tenho na atividade militar, eu, enquanto cidadão, me sinto seguro quando uma viatura da PM passa, pelo menos uma vez no ano na minha rua, e eu coloco o meu mercadinho, é porque eu sei que aquilo ali vai, pelo menos se eu ligar, eles vão aparecer. Teve um assalto, vai ter um candidato que está aqui. A polícia chegou. No campo federal, multinacional nenhuma, eu desafio qualquer um de vocês a me mostrar que alguma multinacional vai ter coragem de colocar os pés hoje dentro de uma Venezuela da vida. Não. Você teria coragem de botar seu dinheiro lá dentro? De jeito nenhum. Por quê? Porque as Forças Armadas de lá não estão fazendo a missão. Elas não estão cumprindo a missão. Qual é a missão? Garantir os poderes constituídos, garantir a estabilidade institucional, democracia, garantir a propriedade, que foi a razão pela qual as instituições militares foram desenvolvidas no passado. Um momento oportuno eu posso tratar até agora sobre isso. É simples demais. De forma lúdica, como é que foi criada a instituição militar? Para que foi criado? Tem aqui um círculo, nesse círculo eu botei gente. Esse círculo agora eu chamo de nação.
Nesse circo que eu chamo de nação, eu preciso garantir com que ninguém venha mexer com os nossos direitos que eu estou botando numa caixinha. E na outra caixinha eu estou botando um troço que eu chamo de deveres. E aí eu digo, vamos tirar alguns membros da sociedade que queiram ficar ali naquela borda, a gente vai chamar aquele troço ali de fronteira. E aqueles que vão ficar ali, eles não serão cidadãos, porque se forem cidadãos, eles não poderão abrir mão da vida. E só quem pode abrir mão da vida é quem não é cidadão. Porque a Constituição prevê e garante que quem é cidadão não abre mão da sua vida. A Constituição está certíssima. É um dever do Estado proteger a vida do cidadão. Mas e quem abre mão da vida por missão? Isso. Se ele abre mão da vida por missão é porque ele é qualquer coisa menos cidadão. Eu entendo que o militar não é cidadão, ele é algo anterior à cidadania. Ele remonta a própria existência do Estado. Colegas que morrem em mergulho, por serviço, acidente aéreo, disparo de morteiro, qualquer coisa dessa, qualquer um militar trocando tiro na rua, como a polícia, incendiado, como algum militar do Corpo de Bombeiros, essas pessoas, elas não são cidadãs, porque se fosse cidadão nem ali poderiam estar, segundo a Constituição. Não há uma reserva, senhores, não há reserva legal para isso não. E eu costumo dizer, quando dou palestra país afora, quando alguns acadêmicos da área jurídica vêm dizer, mas nós temos direito à vida, eu digo, meu filho, faça o seguinte, pegue a tal da Constituição, bota no meio dos seus peitos aí, segura aí, me arranja uma ponto .45, deixa eu dar no meio dos seus peitos. Se a bala não lhe acertar, é porque a Constituição lhe salvou. Simples. Aí eu vou dizer, porra, essa é a Constituição, ela veio para impedir o homem de morrer. Colete? Porra, é a grande salvação? Não há isso. A vida, ela não é um bem indisponível. Ela é um bem preservado pelo Estado. Não tem como você garantir a indisponibilidade vital. O suicídio está aí para provar. Mas o homem, o espartano pátrio, ele tem a missão constitucional de garantir a segurança interna e a defesa externa da coisa, a defesa do cidadão, a defesa da propriedade. E aí volta aquele exemplo da propriedade que eu dei. Garantimos então a soberania, o que a gente chama de soberania. E depois da soberania vem cidadania e, por último, dignidade da pessoa humana. E é exatamente nessa ordem que está, graças ao Constituinte Pátrio, no artigo 1º da Constituição. Soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. Sem soberania não há que se falar em cidadania, sem cidadania nem se sonha em dignidade da pessoa humana. Não tem como você falar em dignidade. Exemplo, apátridas. Apátridas, pessoas que não têm nação. Viveram muitos anos os judeus. Exemplo disso. É um povo sem território, ficava feito assim peteca, né? Todo mundo é dono. Você não tem uma identidade, não tem como se proteger, não tem como se garantir. É muito ruim. Então, veja, hoje Israel formou um território, botou gente lá dentro, botou gente na fronteira para garantir os direitos de quem se encontra lá dentro, mas quem está aqui na fronteira, vez por outra, morre. Ué, mas não é tudo cidadão? Mas estão morrendo. Mas Israel passa uma situação diferente. Passa não, meu filho. Nós temos infindáveis exemplos de necessidade de uso da vida, que é o bem maior do militar. Certo. Alan, e vamos assim mudar um pouco, né, Sim. nesse nosso bate-papo, falar sobre os tipos de reforma, né, que seria interessante também esses pontos. A reforma, vamos falar sobre a reforma do militar. A reforma do militar, ela tem algumas nuances bem interessantes. Ela é dividida entre ela é dividida assim de forma, está lá no 108, está tudo no 108 dos Estatutos Militares, artigo 108. A reforma do militar, ela inicia-se com ferimento recebido em campanha, o exercício do dever legal, que seria a garantia da lei da ordem. Isso. Campanha, guerra, manutenção da ordem pública. Certo. Moléstia, inciso 2, moléstia, doenças. Em campanha, manutenção da ordem pública. Campanha, exemplo de campanha, guerra. Outro exemplo de campanha, treinamento militar vamos lá, Operação Dragão, que a Marinha faz muito. Sim. Fuzileiros navais se unem junto com a esquadra para poder fazer campanha. Isso é um exercício de campanha. O garoto foi ferido, o militar foi ferido. Ele vai para o inciso 1. Sim.
adoeceu, pegou alguma malária, vamos agora falar que a moda está discutindo malária, pegou malária na selva amazônica. Não foi no Rio de Janeiro, No não. Rio de Janeiro não, pegou malária na selva amazônica. Então, a doença, se ele estava em campanha, o exercício da manutenção da ordem pública, garantia da lei e da ordem, ele é reformado por incapacidade. São doenças incapacitantes. Elas não invalidam, elas incapacitam. Invalidar é dizer que aquele espartano não tem condições de trabalhar em hipótese alguma. Invalidar significa, incapacitar significa dizer que aquele homem ele tem condições limitadas para o trabalho. Sim. Isso é incapacitar, mas que não impede de trabalhar, no campo civil inclusive. Inciso 3, 1, 2, inciso 3 versa sobre, vamos lá, inciso 3º, Intenção da Ordem Pública, ferimento, acidente de serviço. Inciso 3º, acidente de serviço. Nem é o 1 nem é o 2, mas é acidente de serviço. Olha que loucura. Eu acabei de citar 2 exemplos de acidentes de lá em cima, no inciso 1, acidente de serviço, mas que ele desce para o inciso 3, que é acidente de serviço do mesmo jeito. Só que eles entendem que o acidente de serviço é você estar dentro do OM e se machucou. É acidente de serviço. E se você tiver em treinamento? E agora? Seria o quê? Acidente de serviço. Treinamento. Eu entendo que seria acidente de campanha. Porque ele está em treinamento. Eles entendem que a campanha tem que ser externa ao OM. Campanha externa ao OM. Foi para fora da instituição militar, você tem campanha. Certo. Campanha. Dentro da instituição militar, sem serviço. Digamos que seja acidente de serviço. Então, digamos que seja acidente de serviço. Se for acidente de serviço, o militar acidentou em serviço, restou incapaz, reforma. Isso. Sofreu uma queda mais grave, ficou lesionado, pescoço para baixo, invalidez total e permanente para todo e qualquer trabalho, reforma. Total. Só que depois desse, nós temos. Já a gente chega, vocês vão começar a perceber que vai haver algumas distorções. Depois que a gente sai do 3, nós vamos para o 4. Doenças com relação de causa e efeito com o serviço. Sim. Doença o acidente, digamos assim, com relação de causa e efeito de serviço. Ora, se o acidente de serviço já está dizendo que é acidente de serviço, por que eu preciso do inciso 4 para dizer que tem que ser doença ou moléstia em relação de causa e efeito do serviço? Sim. Não precisaria desse dispositivo. Concorda comigo? Uhum. Tá muito claro que a gente não precisaria desse dispositivo. Depois do acidente de serviço, nós vamos para o inciso 5, o rol de doenças aclamadas como doenças invalidantes. Pênfico, neoplasia maligna, cardiopatia grave e nefropatia grave. Agora prestem atenção. Vocês viram que eu disse nefropatia grave e cardiopatia grave? Uhum. Eu não disse cegueira grave. Sim. Mas cegueira está lá no rol. Ou seja, se você ficou cego desse olho, eu entendo que você tem direito à reforma total. Sim. Só que o judiciário tem dado parcial. Está errado. Errado mesmo. Eu não vou nem dizer que é equívoco. Não vou nem dizer que é equívoco. É erro mesmo, primário, viu? Acadêmico. Erro acadêmico. Veja, eu aprendi a interpretar. Eu passei tempo em minha faculdade entendendo o que era filosofar juridicamente. A interpretácio, a hermenêutica jurídica, exige que nós consigamos entender a lei e buscar dentro dela o que ela tem para oferecer. Se eu estou dizendo que o espartano tem como para poder ser reformado por invalidez no coração ou rim grave, ela tem que estar no regime grave, é porque tem que ser grave. Ou seja, grau 3 no mínimo, de coração ou de rim. Tem que ser grau 3. É o grau mínimo quando você começa a chamar de grave. Certo. São 4 graus. As cardiopatias, ela começa com leve, moderada, grave e gravíssimo. Tá? Essas duas últimas são elas que levam à reforma total do militar. Enquanto ele estiver nessas condições, ele pode trabalhar ou vai ser reformado de forma leve se ele for militar de carreira.
entrou na segunda, na terceira. Aí eu tenho um militar com problema de visão. Se ela é grave ou não, não me interessa. Porque a legislação acusa que só posso precisar chamar de grave a matéria militar onde você tenha um problema cardiopático ou um problema nefropático grave. O outro não é necessário. Entendeu? Então, cegueira, amigos, preste atenção. Se você é militar, ficou cego de um olho ou deficiente dessa visão, cobre a reforma total. Porque é como se encontra instituído no nosso estatuto. Certo. E Alan, e aqueles militares de carreira que foram mandados embora? Bom, aí... Não, mas peraí, antes de eu chegar lá, tem um inciso 6. O inciso 6. O 6 do estatuto, o 6 fala em moléstia ou doença sem relação de causa e efeito com o serviço. Certo. Relação nenhuma. Para o militar que não é de carreira, ele vai para casa. A instituição, por ordem do decreto, eu sou péssimo, não adianta não me perguntar o número da porra do decreto, eu não vou gravar não, nunca aprendi a gravar o número disso não. Mas o decreto que trata sobre o serviço militar obrigatório, em seu artigo 140 e 149, ele trata sobre isso. Você precisa ser tratado e só depois vai ser mandado para casa, se a doença não tiver relação de causa e efeito com o serviço. Mas tem um detalhe, que aí começa a bagunça. O mesmo Estatuto dos Militares, lá no seu artigo 106, ele diz, é uma dos incisos do 106, ele diz o seguinte: ainda que se trate de moléstia curável, em se passando 2 anos de tratamento por junta de saúde, este militar tem que ser reformado. Ou seja, esse dispositivo não quer saber se a doença teve ou não relação de causa e efeito com o serviço. Sim. Ela quer saber se esse mal transpassou 2 anos. E olha onde vem a sujeira. A mesma legislação lá do serviço militar obrigatório diz que o garoto com 3 meses de doente, ele tem que ser mandado para casa. Tem que ser mandado embora. Doente, mandou para casa. Só tem um detalhe, galera. A lei de serviço militar obrigatório, eu entendo que você só se encontra no regime obrigacional no primeiro ano de corporação. Sim. No ano seguinte, você é voluntário. Se você é voluntário, você não tem nada, porra nenhuma a ver com a porra do serviço, com aquela legislação. Não tem nada a ver com isso. Mas você tem a ver com essa disposição legal? Nada. Ora, se você se predispôs a ficar e por conveniência e oportunidade institucional os superiores entenderam que sim, então você não tem mais nada a ver com a lei com o serviço militar obrigatório. Você agora já está dentro do serviço espartano, perene e agarrado aos estatutos militares. Sim. Somente. Sem casamento com nenhuma outra legislação que não trate especificamente da atividade espartana. O serviço militar obrigatório, com todo respeito, mas eu entendo que a função mais nobre do serviço militar obrigatório é levar para o seio da sociedade valores e princípios morais. Porque o garoto ele entra cru e ali no meio da atividade militar ele é moldado e volta para o meio da sociedade com muitos valores e princípios que ele aprende. Pode até não aplicar, mas de uma forma ou de outra ele vai passar para um filho, para um amigo, para um parente. Não é verdade? É fato. Exatamente. Então essa é a grande missão do serviço militar obrigatório. Essa é a importância do conteúdo. Inclusive entendo que deveria ter sido triplicado agora. Vamos triplicar o serviço militar obrigatório. Vamos aumentar para 2 anos. Botar a garota, botar a menina, botar a moça. Botar a garota para entrar no serviço militar obrigatório junto com o garoto. Entendeu? Vamos botar os dois. Porque para a moça está muito fácil dizer que quer direitos iguais e não está ralando, sentindo a crueza da atividade espartana no seu começo. Como é pesada a pirâmide. Veja, a pirâmide da tropa, ela é assim, isso. A base, né? É bem bonitinha. É. Só que o topo da tropa, que são os oficiais generais, e o primeiro sétimo, um sétimo da tropa, pesa muito diante da pirâmide aqui embaixo. Então quem sente o peso dessa pirâmide é o soldado. Ele sente o peso do suporte da pirâmide lá em cima. Então
a legislação ela precisa melhorar muito, porque não abraça, a saúde ela não tem abraçado de forma competente o inválido e o incapaz. Tem malandragens, é fato, que a gente sabe, inclusive foi pego alguns anos atrás, dentro de um esquema onde os militares, os jovens estavam entrando com mutreta para poder reformar. Sim. É crime e tem que ser punido na letra da lei. O militar, ele quando o pessoal fala em direito penal militar, eu não entendo que o direito penal militar seja lei, seja uma doutrina, uma filosofia. Porque para mim, quando o cara partiu para o penal militar, ele não está mais agindo dentro do militarismo. Isso. O militarismo ele tem suportes, ele vagueia dentro de um caminho certo. Se você tendeu a direita ou à esquerda, você está errado. Isso. Então eu chamo esse erro, esse vício de penal militar. O certo não, o certo, aqui nessa linha, nesse caminho. Aí agora, eu acho que a gente deveria deixar para uma próxima oportunidade. Isso. Eu vou tratar sobre a questão do militar de carreira e militar temporário. Aguardem. Obrigado, Alain. Valeu, meu velho.